Companheira, tá difícil. Tá difícil, a bateria, cai sinal, tá complicado. Mas dando continuidade, então, eu estava falando sobre os golpes aqui no Brasil, a história dos golpes. Que os golpes no Brasil, eles são muito parecidos, são muito parecidos. Então, eu estava falando sobre um documento apócrifo que fundamentou uma denúncia. E esse documento apócrifo, ele acabou promovendo um golpe de Estado aqui no Brasil, não é? E esse capitão Olímpio Mourão, na época, ele era filiado ao Partido Integralista, que posteriormente, ele era capitão, e posteriormente foi promovido a general de exército. E ele comandou o golpe de 1964. E também presidiu o Superior Tribunal Militar. Isso até um pouquinho antes da morte dele, em 1972. Eu falei de 30 de setembro de 37. Em 10 de novembro, nós estamos falando aqui, agora mais recente, de 72, decretava-se então o Estado Novo, né? Decretava-se o Estado Novo. Decretava-se então o Estado Novo. Quase caiu de novo aqui o sinal. Tá terrível o negócio. E aí fechava-se o Congresso. Fechou-se o Congresso Nacional e era outorgada concomitantemente uma nova Constituição. Marcelo Monteiro Barbosa, grande abraço, meu irmão. Então, nesse momento, era outorgada uma nova Constituição ao Brasil, escrita pelo notável Chico Ciência. O golpe de Estado de 37, então, também se propunha atacar pela raiz, olha só, aspas, atacar pela raiz, lá em 37, a corrupção de uma classe política conspurcada pela lama. Conspurcada pela lama, como panfletado num dos primeiros informes emitido pelo DIP, aquele departamentozinho que a gente conhece muito bem, um futuro controlador cultural da nação brasileira. E nós não podemos esquecer, então, que esse evento de 30 de setembro de 1937, os jornais de todo o Brasil, olha a questão fundamental da mídia. Nós temos que ter uma noção da nossa história recente. Os jornais de todo o Brasil estampavam uma manchete com instruções, né, se referindo ao Comitê da Terceira Internacional, Social Comunista e tal, para a ação dos agentes no Brasil. Olha só, esse plano COI, que era um plano, foi uma denúncia vazia. Olha só, hein? Então, esse Estado-Maior do Exército, ele descobrira um tenebroso plano de ataque subversivo de nome judaico e tal. Aí os ministros militares, tendo à frente o general Góes Monteiro, davam então um ultimátum para que o Congresso decretasse o estado de guerra. Isso em cima do documento que ninguém assinava, o documento original, hein? Aí vamos ver então, que no dia 1º de outubro, o Congresso se reúne com a maioria querendo assodamente o tal estado de guerra, e o líder do PSD, não é? Otávio Mangabeira, ele indaga, abre aspas, a Câmara sabe o que esta medida representa. Ou melhor, ele indaga, a Câmara sabe o que esta medida representa? Votar medida de tal gravidade sem ter ao menos dado a impressão de que examinou os documentos apresentados, sem mesmo sequer tê-los lido. Eles não leram. É igual a reforma trabalhista, é igualzinho, o fato é exatamente igual. Eles não leem nada, eles são financiados, recebem uma grana para cumprir a ordem que vem
e a gente sabe muito bem de onde, a ordem vem e eles cumprem cegamente. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu vivi isso em Brasília recentemente, quando nós fomos lá lutar contra um projeto de lei lá, o 4567, que tirava a Petrobras como operadora única do pré-sal. A Petrobras não pode ser operadora única do pré-sal. Aqui no Brasil, descoberto por nós, trabalho feito por nós. Mas a ExxonMobil pode ser operadora única lá na África. Então, eles, na qualidade de dono do mundo, precisam de um enfrentamento. Pode ser um enfrentamento ideológico, um enfrentamento constitucional, institucional. Mas eles precisam ter um enfrentamento qualquer. Não pode chegar de mão beijada e levar tudo que é nosso. Nós estamos vendo aqui agora o que está acontecendo com a nossa Petrobras, o que está acontecendo com o nosso petróleo. Eles estão levando tudo. E tudo ratificado por esse Congresso traidor. Esse Congresso que entrega de tudo. E eles não podem ser traidores e entregadores do patrimônio nacional de graça. Eles não estão fazendo isso de graça. Isso aí a gente pode ter certeza que eles não estão fazendo isso de graça. Então, como é que o Congresso ia votar aquela medida de estado de guerra naquela época, não é? Valdemar Ferreira, representante do agronegócio, olha só, hein? Nós estamos falando lá atrás, hein? Valdemar Ferreira, representante do agronegócio paulista, vai à tribuna e declara, aspas, não há nos documentos trazidos ao conhecimento da casa um único elemento de convicção. Trata-se de um manuscrito anônimo, ele denunciando, hein? Sobre uma incursão comunista no Brasil. Mas quase todos os comunistas, desde o ano passado, estão presos ou mortos. Olha o que ele fala. E, no entanto, a desculpa de que há uma invasão comunista, que há uma invasão socialista, que há isso, essas besteiradas todas aqui no Brasil, que promovem esses golpes de Estado. Quando eu falo dessa questão do socialismo aqui no Brasil, quando eu falo dessa questão do socialismo aqui no Brasil, a gente vê uma quantidade enorme de brasileiros indo para Portugal. E o argumento deles é que em Portugal a saúde funciona, o transporte funciona, tudo funciona. Aí nós perguntamos assim, mas qual é o regime de Portugal? O regime é socialista. Por isso que funciona. Aqui nós estamos de joelhos para os donos do mundo. E não há resistência nenhuma. Aí o brasileiro não quer o socialismo no Brasil, mas quer o socialismo em Portugal. Aí o brasileiro sai do Brasil e vai para Portugal. Quer dizer, é uma imbecilidade, é uma falta de conhecimento da história do Brasil que chega a ser assustador. Então, na medida que o Valdemar Ferreira faz essa denúncia, aí já vem o chefe integralista, né, e deputado Plínio Salgado Filho e retruca, abre aspas, trata-se de instruções comunistas que o Estado-Maior apreendeu e fez publicar. E ele tinha denunciado em cima lá, o Valdemar Ferreira, que os comunistas, os prováveis comunistas estavam presos ou mortos. E eles continuam batendo nessa tecla de comunista. Valdemar Ferreira responde então, aspas, o que se sabe é que estas instruções foram apreendidas pela polícia do Partido Integralistas e entregue ao Estado. Documento forjado. Documento forjado. Colocado em votação o estado de guerra, então, ele é aprovado por 138 votos contra 52 no mesmo dia 1º de outubro. Isso quer dizer o quê? Quando eles querem que o Congresso funcione, ele funciona rápido, mas para defender os interesses do povo brasileiro, não. Aí eles esquecem de tudo. Eu estou chamando essa atenção porque nós temos que estar atento por um potencial golpe institucional que está pairando no ar no Brasil. Na semana seguinte, então, eu estou comentando aqui, e com nossos companheiros aqui que nos ouvimos, sobre a questão desses golpes de Estado brasileiros no Brasil serem muito parecidos, né? Na semana seguinte, então, Armando Salles de Oliveira, que no futuro daria seu nome ao campus da USP, ele então candidato à presidência da República, em eleição que jamais ocorreria, dispara, aspas, a nação está voltada para seus chefes militares, suspensa
espera o gesto que mata ou que salva. Exatamente o cenário atual. Espera o gesto que mata ou que salva. E exilado depois de 2 meses, porque olha só, após o golpe, em entrevista com o presidente norte-americano Roosevelt diria, aspas, não há vislumbre de qualquer tipo de liberdade em meu país. A liberdade de imprensa é uma quimera. Nem se comenta nenhum pronunciamento popular pelo voto. Sob a responsabilidade oficial, é feita a propaganda dos regimes ditatoriais de força. Aí nós vemos a nossa mídia entregando, consubstanciando, não é? Contextualizando uns fatos que não traduzem a verdade. Nós temos que estar voltando lá de novo. Em 10 de novembro de 1937, o Exército cerca o prédio do Senado e Getúlio ordena o fechamento, tanto da Câmara quanto do Senado. É o princípio do Estado Novo, também como conhecido como a ditadura Vargas, que se estendeu até 1945. O novo regime brasileiro, olha só, olha a preocupação, olha o momento nosso, hein? O novo regime brasileiro tomou emprestado o termo novo da ditadura de Salazar, implantado em Portugal em 1933. Abre aspas. O Estado Novo dispensa intermediários, não se utiliza de fragmentos de opinião, não permite facções de pensamentos nacionais, Guardem bem essa frase. Não reconhece condomínios, parcelas, divisões, minorias ou maiorias. Quer uma nação coesa, coerente, sem antagonismo de ideias e nem de doutrinas. Sua força são os interesses supremos da pátria e seu poder coercitivo são as Forças Armadas. O que eu sempre falo, o dia que as nossas Forças Armadas se transformarem em forças amadas, verdadeiramente amarem os interesses nacionais, as nossas Forças Armadas vão defender a Petrobras, vão defender a entrega do nosso petróleo. As nossas Forças Armadas não podem permitir a entrega da nossa Embraer para a Boeing. As nossas Forças Armadas não podem permitir a doação lá na nossa base de Alcântara, o melhor lugar do mundo para se lançar. Não podem permitir isso. Nossas Forças Armadas precisam amar o Brasil. Esse é um apelo que eu sempre faço. Aí nós vemos aqui. Entretanto, nesse momento, as forças do Estado Novo não eram somente as Forças Armadas, embora infiltradas por elementos integralistas. Enquanto os batalhões das camisas verdes, nazifascistas, desfilavam entusiasticamente pelas ruas do Rio e de São Paulo sob os slogans Pátria, Deus, Anauê, o Diário Oficial proclamava a ditadura. Agora, preste atenção nessa frase que eu vou ler do Hitler. Olha a frase que eu vou ler, atribuída a Hitler, a Adolf Hitler. Ele fala em 1933 o seguinte, abre aspas, nós edificaremos uma nova Alemanha no Brasil. Olha a frase do Hitler, em 1933. Nós edificaremos uma nova Alemanha no Brasil. Nossa raça tem direitos adquiridos sobre este continente. Aí, nós percebemos que um determinado candidato detesta negro, um determinado candidato detesta índio, um determinado candidato detesta LGBT, um determinado candidato detesta mulher, porque mulher é um erro, é uma falha, tá certo? Na hora da relação, né? Então, isso nos remete a quê?
ao Hitler quando ele fala: nós edificaremos uma nova Alemanha no Brasil. Nossa raça tem direitos adquiridos sobre este continente. Meus amigos, nosso momento é um momento muito grave, muito sério. Não podemos dar espaço para uma nova forma de nazismo, que se chama neonazista. Não podemos dar espaço para isso, companheiro. Não podemos. E a partir de então, desse momento aqui, desde o Rio Grande do Sul, os núcleos integralistas haviam se espalhado por todo o país. Em seus encontros e concentrações, os integralistas recebiam treinamento de ordem unida e executavam rituais e simbologia do Exército Brasileiro. No dia 13 de novembro, aspas, a ação, Jornal do Partido Integralista, conclamava o deputado federal Plínio Salgado como o condestável do Brasil. No dia 10 de novembro de 1937, entra também em vigor uma nova Constituição, outorgada ao povo brasileiro, chamada de, aspas, a polaca. Olha o nome da Constituição brasileira, a polaca. Quando nós conseguimos em 88 tirar a polaca e nós termos uma Constituição chamada de a Constituição Cidadã, por que cidadã, a Constituição Cidadã? Porque ela previa direitos para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora brasileira. E aí, esses traidores, o que é que eles fazem? O que é que eles falam? Eles falam que a nossa Constituição trava o progresso brasileiro, que a nossa Constituição diminui a quantidade de empregos aqui no Brasil. Para ligar aqui, senão vai dar problema também na outra máquina aqui. Que a nossa Constituição, ela diminui, ela impede a classe empresarial escravagista, a classe empresarial que só quer lucro, não investe nada na produção, na realidade, é lucro só. E quando nós acusamos de que privatizar faz mal ao Brasil, nós estamos fundamentando essa tese em todo o processo de privatização. Em nenhum desses processos nós vimos que os empresários investirem verdadeiramente na origem daquilo que poderia ser a sua riqueza. Nós não vimos isso. Você pega o pré-sal, por exemplo, você vai ver o que o brasileiro investiu em tecnologia, o que o brasileiro investiu de grana, de dinheiro nacional para descobrir o pré-sal foi uma loucura. E várias empresas aí, transnacionais ou multinacionais nem são mais, porque é uma nacionalidade só, ela vai se infiltrando em todas as nacionalidades. Eles não investiram nada para descobrir o pré-sal, nada. Eles não têm tecnologia de água profunda, eles não têm tecnologia de águas ultra profunda. Dona Maria Rita, um grande abraço. Eles não têm tecnologia para chegar lá no pré-sal. E aí o que eles fizeram? Eles invadiram o Brasil, criando essa lei da terceirização e conseguiram terceirizar tudo. Eles só querem terceirizar o que interessa ao brasileiro, ao Brasil. Eles não querem terceirizar, por exemplo, uma atividade que existe, que é o serviço próprio de inspeção de equipamento. Por que eles chamam de serviço próprio? Porque tem que ser trabalhador próprio para agir, para inspecionar, não é? O SPI, famoso SPI, que é muito bom para as empresas, principalmente das empresas de petróleo. Dobra a vida útil do equipamento, dá prêmio de seguro para essas grandes empresas. É uma festa. Para eles, o nosso país, para eles, verdadeiramente é uma festa. E para nós, não. Para nós não há
festa nenhuma. E eles acham que privatizar faz bem ao Brasil. Claro que não faz. Está aí o exemplo agora recente de energia elétrica. O reservatório está baixo. O problema é teu, empresário. O problema é teu. Não tem que botar bandeira vermelha nenhuma. Se ele quis entrar no setor elétrico, ele que assuma todos os riscos. Se ele quis entrar na malha ferroviária, ele que compre os seus vagões lá, os seus trens. Se ele quis entrar aqui nas barcas, ele que compre os seus catamarãs. Mas não, quem tem que comprar é o Estado. Aí nós perguntamos, quem é o Estado, afinal de contas? O Estado somos nós. Quer dizer, a nossa missão é somente dar dinheiro para os empresários. E aí vem um louco falando em carteira verde e amarela para tirar tudo, todo pouco direito que o brasileiro tem. Eu não sei se eu já estou me alongando muito, porque esse tema é um tema complexo. E nós estamos falando aqui sobre a origem dos golpes, a semelhança dos golpes. Na próxima intervenção, mais tarde um pouquinho, nós vamos conversar sobre os países preocupados com a eleição brasileira em 2018. 16 países já manifestaram sua preocupação, mas depois, na próxima transmissão, nós vamos falar sobre isso, os países que estão preocupados com a eleição brasileira. E depois eu pretendo também, numa outra transmissão, falar sobre a sessão onerosa, um pouquinho com os nossos amigos. Mas antes de nós terminarmos essa transmissão, eu quero alertar o seguinte: passou no Congresso a deforma trabalhista, não é reforma, é a deforma trabalhista. E os deputados, antes de eu falar, a nossa Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET Rio de Janeiro, ela tem no seu site, ela publicou no site, uma opção para nós conhecermos os traidores da nação brasileira, os traidores dos trabalhadores brasileiros. Então, no site da epet.org.br, então, você vai ver lá, por estado brasileiro, você seleciona o estado e você vai ver os traidores. Além, existem os traidores e os traidores ao quadrado, quer dizer, os que são duplamente traidores. Então, eu vou falar aqui agora só pelos traidores da deforma trabalhista aqui, os parlamentares. Isso não é parlamentar, para nós temos que lamentar muito essas pessoas existirem, porque não mereceriam nem existir essas pessoas. São vermes, traidores, entregam o país todos os dias. Um deles chama-se Alexandre Serviotti, do PMDB do Rio de Janeiro. O outro é Altineu Cortes, do PMDB do Rio de Janeiro também. O outro já, pessoas assim que tem 50 mandatos. Harold de Oliveira, sempre traindo o povo brasileiro, do PSC do Rio de Janeiro. Celso Jacob, PMDB do Rio de Janeiro. Cristiane Brasil, que queria ser ministra do Trabalho, e todo mundo sabe as razões por que ela não foi ministra do Trabalho. E aí uma delas está aqui, aí. É apoiadora da deforma trabalhista. E é do Partido Trabalhista Brasileiro. Olha que país que nós estamos vivendo, hein? Pessoas do Partido Trabalhista votando contra trabalhador. Outro, Francisco Floriano, do DEM do Rio de Janeiro, é outro traidor dos trabalhadores também. O maior traidor, Jair Bolsonaro, na época PSC aqui do Rio de Janeiro, é um dos que também é contra o trabalhador, votou pela deforma trabalhista e ainda quer ser autoridade máxima nesse Brasil. Não vai ser. Deus não pode ser injusto conosco, companheiros e companheiras. Júlio Lopes é outro também, do PP do Rio de Janeiro, que votou contra nós. Sheila Freitas, bem-vinda. Laura Carneiro é outra eterna no parlamento do PMDB do Rio de Janeiro, que votou contra a classe trabalhadora. Um aqui que está se despontando como um dos mais novos traidores da classe trabalhadora, chama-se Marcelo Delaroli. É um traidor novato, que está aí, é de Maricá. E é de Maricá e está ligado aí, eu não vou nem entrar no mérito. Marcelo Matos, do PHS do Rio de Janeiro, outro traidor. Marcos Soares, DEM, do Rio de Janeiro, DEM para mim.
Deem para mim, sabe o que quer dizer deem para mim? Quer dizer demoniocratas, entendeu? É a incorporação da demonização na política brasileira. Outro, Otávio Leite, partido da social-democracia brasileira. Olha aonde nós estamos. Partido da social-democracia brasileira. Votando, e a social-democracia, ela prevê justiça social, companheiro. Ela prevê, é um negócio assim, lamentável ver essas pessoas em determinados partidos que se propunham a fazer um trabalho sério no Brasil. Outro, Paulo Feijó, PR. Eu não vou nem dizer qual é a sigla PR, porque aí todo mundo já entende, né? O que quer dizer esse R aí no final. Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro, é outro que votou contra a classe trabalhadora. Não adianta eles dizerem que não tiraram direito, porque só um ignorante, só um muito estúpido, não pode ser pouco estúpido não, tem que ser muito estúpido para não saber que essa reforma trabalhista tirou direito e está tirando direito. Outro, Rodrigo Maia, esse não vota, por quê? Ele é presidente daquilo lá em Brasília. Eu não vou nem dizer o que é. Daquilo. Prefiro falar daquilo, porque senão eu vou ofender. E aí daqui a pouco pode ter problema. Então, daquilo lá em Brasília. Ele não vota. Mas ele foi o grande articulador contra a classe trabalhadora brasileira. Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, também foi outra que votou contra a classe trabalhadora. Sérgio Sveite também, do PMDB do Rio de Janeiro, votou contra a classe trabalhadora. Simão Cecim, do PP me lembra uma coisa muito interessante, também votou contra a classe trabalhadora. Soraya Santos também votou contra a classe trabalhadora. Sóstenes Cavalcante, do DEM, mais um do DEM, votou contra a classe trabalhadora. Wilson Bezerra, PMDB do Rio de Janeiro, também votou contra a classe trabalhadora. Esses foram deputados. A Sheila Freitas está falando aqui. Sou de Brasília e agora estou morando no Rio de Janeiro. Transferi meu título para cá. Gostaria de uma opinião sua sobre os deputados federais e estaduais. Quem o senhor está apoiando? Está perguntando aqui. Eu estou apoiando para a Federal do Rio de Janeiro o melhor deputado que esse estado já teve. Ele foi constituinte, defendeu o Brasil, defendeu a Petrobras, defendeu os trabalhadores. Chama-se Paulo Ramos, com o número 1234. Esse é o melhor deputado estadual, foi o melhor deputado federal na época e será o nosso grande deputado federal, porque ele sabe o que interessa ao Brasil. Ele conseguiu vetar agora, recentemente, por exemplo, a privatização da SEDAI. Os trabalhadores da SEDAI, eles são gratos ao nosso deputado Paulo Ramos, porque ele peitou e conseguiu salvar os trabalhadores. Por que eu digo salvar? Porque quando privatiza é jogar na privada, mas é jogar na privada lato sensu, não é jogar na privada só estrito sensu, não, é jogar na privada lato sensu. E como senador, aqui nós temos, nesse panfleto que nós recebemos, temos 2 senadores aqui que votaram a favor da reforma trabalhista. Um é Eduardo Lopes, do PRB do Rio, e o outro é Romário, do PSB do Rio também. Então, companheiros e companheiras, nós temos uma missão muito grande. Aqui está o nosso parlamentar que eu estou falando aqui, deputado Paulo Ramos. Tá certo? Eu sou o professor Ivan Luiz, né? Estou apoiando o deputado Paulo Ramos, voto com louvor. É isso que nós precisamos, voto com louvor. Não é só votar, não é? E para o Senado, por exemplo, eu estou votando no José Bonifácio, uma pessoa também que tem uma tradição trabalhista importante. Meu primeiro voto é para o José Bonifácio e o segundo voto é para o Chico Alencar. Eu estou dando esses 2 votos aqui. E, companheiros e companheiras, para presidente da República, eu não consigo enxergar outro nome a não ser Ciro Gomes. Por quê? Porque o Ciro Gomes, ele assumiu
Por exemplo, a Petrobras é uma empresa, a locomotiva do Brasil. E o Ciro Gomes já em vários momentos ele assumiu que a Petrobras tem que voltar a ser estatal, tem que voltar a ser pública e tem que ser indivisível. Eles não podem continuar dividindo a Petrobras para enfraquecer e para facilitar a sua privatização. Ninguém tem medo aqui de privatização, ninguém tem medo não, ninguém tem medo. Eu já trabalhei muito em empresa privada, ninguém tem medo de privatização. O que nós ficamos temerosos é deles se apropriarem do nosso patrimônio, tirarem tudo que eles podem fazer, porque essas empresas transnacionais, eles fazem assim, eles chegam no país, tiram tudo que interessa a eles e vão embora. É como ave de rapina, como no interior fala da ave de rapina, eles chegam, tiram tudo e vão embora, né? Eu tenho essa experiência porque eu sou diretor do Sindicato de Petroleiros e sou diretor das empresas privadas lá no sindicato. Eu que converso, eu que negocio com essas empresas privadas os interesses dos trabalhadores. E nós vemos isso no dia a dia. É um absurdo. E sou também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros, diretor de comunicação. É um absurdo que eles estão fazendo com a Petrobras. É um absurdo que eles estão fazendo com o próprio empresariado brasileiro. Empresariado sério, que quer desenvolver o país. Esses empresariados estão sofrendo na mão desses gananciosos, que eles chegam e detonam empresa brasileira e botam muitas das vezes a empresa brasileira como testa de ferro deles. Então, companheiros e companheiras, o Ciro Gomes falou com muita clareza, não se justifica os derivados, a gasolina está no preço que está. Por quê? Ele apresenta isso com muita propriedade. Se o barril de petróleo, depois de pagar todos os impostos, depois de cumprir todas essas obrigações, ele sai a 33 dólares, na hora de calcular o preço para o mercado interno, que todo dia essa política de preço escrota, malvada, perversa, todo dia eles querem aumentar o preço do combustível, porque o preço internacional é de 80 dólares, por exemplo. Mas peraí, se o nosso custo foi 33, então aqui dentro tem que ser calculado o preço por 33 e não por 80, 88, 90, 100, 200, não interessa. Tem que ser pelos 33, que é o que a Petrobras entrega. Mas não. Para eles detonarem a nossa empresa, para eles detonarem o nosso país, eles vão e elevam, fazem uma outra referência com relação ao preço do petróleo. Nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que o Ciro Gomes não seja o nosso presidente da República. Ele tem que ser. Ciro Gomes tem que ser o nosso presidente da República porque ele vem com uma carga trabalhista muito grande. Ele vem defendendo o trabalhador com muita propriedade. Então, companheiros e companheiras, compartilhe esse vídeo, manda para os nossos companheiros aí. Hoje nós temos uma gama de companheiros que estão ligados, votando no Ciro Gomes, e a imprensa manipulada, a imprensa comprada pelo capital internacional, essa imprensa que vem prejudicando o país a cada dia que passa, eles não tiram o Ciro Gomes de 11%, porque eles sabem que o Ciro Gomes poderá atrapalhar os interesses internacionais. E nós temos certeza que Ciro Gomes, ganhando para presidente, ele vai defender o Brasil, ele vai defender a Petrobras e vai defender os nossos interesses. Companheiros e companheiras, eu peço desculpa se me alonguei muito, mas eu, mais tarde, farei uma outra chamada aqui para despertar os nossos interesses e nós vamos conversar sobre os países que estão preocupados com a eleição brasileira em 2018. Até lá, então, e que Deus nos dê bastante sabedoria para nós amarmos cada vez mais o nosso país, não é? E defender os interesses das gerações futuras. Porque se depender dessas empresas escravagistas, dessas empresas oligárquicas, a nossa juventude não terá futuro. Sheila Feita está agradecendo aí a dica. Então, Sheila, vamos lá para a vitória, eu fico até arrepiado, sabia? Vamos para a vitória e vamos eleger Ciro Gomes com toda certeza e com fé no nosso coração. Até a próxima transmissão.